Olá, queridas mulheres que nos acompanham. Começando mais um Conversa com Lani Menezes. E claro, gente, esse bate-papo só traz assuntos assim maravilhosos. E hoje o meu assunto é um assunto que interessa a mim, a você, a todas nós mulheres. A gente vai estar falando de saúde, mas mais do que saúde, uma saúde integrativa, onde a gente vai estar falando do avanço da estética, da ozonioterapia e muita coisa. A gente vai conhecer, né, desbravar aí um pouquinho esse mundo, coisas que a gente não sabe. E para esse bate-papo, eu convidei a minha querida, né, Patrícia Vânia. Gente, eu faço isso porque eu às vezes erro mesmo, porque eu acho a pronúncia tão bonita. E aí eu tenho que perguntar. Então eu trouxe aqui a Patrícia, a nossa querida. Ela é enfermeira, ela tem mais de 20 anos de experiência, tem 3 pós-graduações. A última, né, Patrícia, ela fez na área de estética avançada. É uma empreendedora da área de saúde também e tem sempre dedicado seus estudos às coisas novas, mas aquelas que dão resultado, verdadeiramente resultado. E principalmente ela inclui aí a ozonoterapia. Então vamos dar, né, boas-vindas para a Patrícia. Tudo bom? Tudo ótimo. Obrigada, Lani. De estar aqui com a gente vai ser, olha, um bate-papo gostoso. Mas antes, se segura, porque ela tá doida para falar, tá, gente? Ela parece que não fala, mas fala. Mas antes, voltando sempre a pedir para vocês, compartilha, segue, curte, sabe? Tudo isso que é a única coisa que a gente pede para vocês, porque é dessa forma que o programa cresce, é dessa forma que a gente vai alcançar mais mulheres. Às vezes o assunto é tão real para você, é tão normal para você, mas para outras pessoas não. Então a única coisa que eu te peço é isso. Acompanhe as redes sociais, Lani Menezes, Ilha Notícias. E claro, a gente já começa perguntando para a Patrícia, que é verdadeiramente a medicina integrativa. A gente está falando de qual extensão da medicina? Então, Lani, a saúde integrativa e a medicina integrativa, ela engloba várias técnicas, várias terapias que usam coisas que vêm da natureza e que vão ajudar o tratamento convencional. Na verdade, a saúde integrativa ela vem potencializar os tratamentos convencionais e ajudar o nosso corpo a responder melhor a ele. Então, muitas vezes, com as terapias integrativas, né, a gente consegue até com que esses tratamentos convencionais da medicina eles sejam reduzidos, que sejam menos agressivos ao paciente. Então, a medicina integrativa e a saúde integrativa, ela vem nessa vertente de ajudar o nosso corpo, de testar a resiliência do nosso corpo, né, para que a gente possa seguir para a cura. E ela engloba mais do que só o tratamento superficial. Ela vai na raiz do problema para que aquele problema, aquela doença ou aquela deficiência seja curada de uma vez por todas. Ela vai na raiz do problema. Ou seja, a gente não fica usando processos paliativos, ou seja, maquiando o problema. Não, é pesquisado, é aprofundado, e aí ela vem fazendo uma cura de dentro para fora. Isso, exatamente. Nossa, gente, isso é muito forte. Mas eu quero entender o seguinte, o que uma enfermeira de centro cirúrgico, que atua aí, né, você já atuou em vários hospitais, né? Trabalha na parte do coração, né? No hospital Sim. de coração. Como é que essa enfermeira começa a se interessar e atuar também na estética? Como é que foi isso? Foi essa vivência de você estar ali vendo pessoas, né, saindo de uma situação de morte, vamos dizer assim, Sim. e você vê qual o poder de ajudar ela a se tornar realmente curada, melhorada? Como é que é isso? Como é que foi essa transformação? Então, durante a pandemia, né, a gente, como profissional da saúde, a gente ficou realmente muito desgastado. A gente foi exigido de uma maneira diferente. E isso me fez repensar a minha profissão. Eu amo a minha profissão, amo ser enfermeira, sou enfermeira há mais de 20 anos, amo cuidar. Então, eu pensei, como que eu posso cuidar das pessoas para que elas não cheguem aqui, onde elas estão? Na época, eu trabalhava em terapia intensiva, né? Então, são pacientes assim, extremamente graves. Terapia intensiva que eu trabalho é de cardiologia, que você sabe, já me conhece. Então, eu ficava pensando como que eu poderia ajudar aquela pessoa para ela não ficar naquele estado tão grave, não chegar naquela situação, né?
E aí, conversando com algumas amigas, elas já faziam essa pós-graduação em estética. Eu falei, gosto de estudar. Falei, vou estudar um pouquinho, ver qual que é. E quando comecei a estudar estética, comecei a estudar outras coisas também, como a ozonioterapia. E aí eu comecei a me apaixonar por esse assunto, né? A ozonioterapia. Através da ozonioterapia, eu fui conhecendo outras práticas integrativas e eu vi como que a gente pode aproveitar a natureza, aproveitar de formas naturais, né? Não só coisas que vêm da natureza, mas também formas naturais da gente cuidar do nosso corpo para que a gente tenha saúde e bem-estar. Assim, eu não sei se é por falta de conhecimento, né? Então, por isso que a gente trouxe a Patrícia. Mas, quando a gente fala um pouco de medicina integrativa, saúde integrativa, eu, pelo menos, me levo um pouco a pensar sobre corpo, né? Aquela questão do corpo e alma, né? De você estar vendo isso como um todo. Na verdade, não é assim, né? Você vê, é o que você fala, é poder olhar todo o conceito, todo o ser humano como um todo, e ali ir colocando ou ir atuando de forma que o próprio corpo seja resiliente, ou seja, ele mesmo venha à busca da cura. Mas esse processo, Patrícia, ele é mais lento? Ele não é mais lento? É a pergunta, né? É um processo mais lento? Porque o corpo precisa responder. Como é que isso funciona? Então, a gente vai dar condições para o nosso corpo. Lógico que não existe milagre. Não existe milagre na medicina convencional, não existe milagre com as práticas integrativas. Tudo tem um tempo de atuação, né? Então, vai depender muito da gente. Vai depender tanto de como a gente já vem cuidando do nosso corpo para dar mais condições para ele responder a esse tratamento e a maneira como a gente vai cuidar dele durante esse tratamento. A mesma coisa acontece com a medicina convencional, né? Até mesmo se a gente não acredita que aquele remédio vai fazer bem para a gente, às vezes ele não faz, a gente só vê os efeitos colaterais. A mesma coisa com as práticas integrativas. Se a gente não acreditar que aquilo vai nos ajudar, a gente realmente vai ter um pouco mais de demora em relação ao tratamento que a gente tem. E como é isso na área da estética? Quando a gente está falando desse conceito, como é isso na estética? Então, quando a gente associa as práticas integrativas com os procedimentos e as técnicas de estética avançada, a gente potencializa os efeitos dessas práticas. Por exemplo, se eu faço em você um bioestimulador e associo uma técnica de prática integrativa, aquele resultado vai ser potencializado. E aí, muitas vezes, a gente pode programar 2, 3 sessões, a gente consegue o resultado em uma sessão. Entendeu? Então, isso ajuda muito a gente a ter menos produtos, né, agredindo o nosso corpo. Usando mais do que ele tem. Exatamente, para que a gente tenha aquele resultado tão esperado que a gente quer com a estética. Ou seja, eu consigo chegar aos 25? Muito mais. Vai chegar aos 20, 15 anos. Como tu conhece meu marido, a gente vai ficar tão nova que tu vai voltar pro útero, Exatamente. Maravilhosa. Não, a gente está brincando, mas é gostoso entender isso, porque, assim, na verdade, você potencializa aquele, não sei, produto, aplicação, mas fazendo com que o corpo responda, e nisso você consegue ter mais tempo de efetividade, né? Porque, às vezes, você vê um negócio... o que às vezes você vê? Pessoas cuidando da estética de uma maneira... Desculpa, gente, às vezes irresponsável. A gente está conversando com uma pessoa que é enfermeira, que fez os seus estudos, que atua num centro, né, de urgência, que é de coração, ou seja, com um grande detalhe, então conhece exatamente o que ele está falando. Às vezes a gente vê as pessoas abrindo portas e usando mecanismos, sabe, que não sabe nem qual o efeito que aquilo vai dar no organismo, e aí às vezes você vê pessoas com deformidade. Infelizmente, a gente vê isso. E isso também é um pouco da falta de responsabilidade de quem procura, porque, com certeza, todos os seus estudos, todo o seu investimento, ele não é barato. Então, a gente vai querer fazer, não, eu quero cuidar do meu rosto, mas eu quero o mais barato. Todo mundo cobra 1.000 e eu vou lá e não quero uma pessoa que cobra 100. Óbvio que não vai ser o mesmo produto. Óbvio que não vai ser com a mesma responsabilidade. Então, a gente precisa ajudar os profissionais a serem responsáveis, né, a buscar aquilo que é sério. Mas é interessante a gente ver essa prática. E uma coisa que você falou, que eu tenho ouvido muito, é essa questão do bioestimulador. Sim. Sabe? Às vezes você passa, eu fiz bioestimulador.
isso faz com que o organismo libere o próprio colágeno, é isso? O próprio, o que, assim? Porque eu vejo que é um tipo, né, de ação para melhorar, né, a estética, a face. Então, quando a gente faz a aplicação de um bioestimulador, a gente está colocando no rosto do paciente um produto que vai fazer com que as células que ajudam na produção de colágeno vão para aquela região. E aí ali a gente vai fabricar mais colágeno, né? Esses produtos são biocompatíveis, né? Então, assim, apesar de ter risco para a gente, porque não é uma substância própria do nosso corpo, né? Mas elas é feito estudo, tudo direitinho, para que elas não agridam o nosso corpo. Elas vão causar uma reação inflamatória, e através dessa reação inflamatória que a gente vai ter a produção do colágeno, né? E aí que vai ter os efeitos que a gente quer, de melhora de flacidez, lifting facial, tudo aquilo que a gente já sabe. Dentro da quantidade, do local de aplicação, é que você vai ter as respostas daquilo que você quer. Isso, a quantidade, a maneira de aplicar, até mesmo a colocação que a gente faz geralmente com cânulas, a colocação das cânulas, tudo aquilo, você vai ter um efeito. Para cada técnica que se usa, a gente tem um efeito diferente. Nossa, gente. É maravilhoso, né? Às vezes a gente pode pensar em ficar mais bonita mais tempo. Tem várias perguntas, eu montei algumas aqui, porque como é uma área que a gente, né, não é o nosso dia a dia, né? Então tem coisas que eu acho que são bem específicas. Aí eu escrevi algumas coisas, mas eu queria pensar no seguinte: como é que hoje você, que está nesse mercado, né? Abriu seu consultório, você faz seu atendimento. Como é que você vê as clientes? Elas estão mais com conhecimento do que vai buscar? Ou elas vão muito daquilo que elas ainda continuam vendo na mídia? Vi na mídia, vim aqui, mas não sabe nem o que acontece. Como é que as clientes estão chegando para você nesse sentido? Elas vão chegando com conhecimento, você consegue explicar, elas já vêm... Eu quero isso, e você consegue explicar? Ou você acha que as pessoas... Não, eu quero só esse resultado, não importa o que você vai fazer. Como é que chega para você? Não, geralmente as pessoas vêm com um problema. E aí eu mostro as opções que a gente tem para resolver aquele problema. Geralmente eu mostro 3 opções. A opção em que a gente vai agredir menos o corpo, e aí a gente vai ter um resultado, mas vai demorar um pouquinho mais. O que vai agredir um pouco mais o corpo, a gente vai demorar um pouquinho menos, e aqui a gente vai resolver ali na hora. E dentro dessas 3 opções que eu dou para as minhas pacientes, eu falo o tempo que ela vai ter de efeito daquele tratamento, como que o corpo dela pode reagir àquele tratamento, entendeu? Elas vêm com o problema e a gente vem com a solução. E isso, quando você fala, a gente fala só de rosto, ou a gente também pode falar ali de pele de outras partes, de cabelo? Isso ele expande para essas áreas? Sim, o corpo todo. A gente trabalha com o corpo todo, né? Cada mulher tem uma dor, uma queixa diferente, né? O que está te incomodando pode não estar me incomodando. E aí a gente tenta resolver da melhor maneira para cada uma. Essa visão, essa medicina integrativa, a gente está falando por todo o corpo. Todo o corpo. O que a gente mais, de repente, traz mais para a discussão é a face, porque é onde fica o que mais aparece. O que mais aparece, né? Mas é possível em todos os casos. Eu quero tirar uma gordurinha a mais na barriga, fazer algum trabalho que foi... eu tive filho, ficou... com, como é que é o nome daquilo? Estria, não sei o quê. Então, tudo isso é possível. Sim, tudo é possível. Depende também do tempo, né? Que a pessoa está querendo como resposta. Isso, da disponibilidade, da paciência. Geralmente, a gente precisa que realmente a pessoa seja paciente, porque, às vezes, um tratamento pode demorar 21 dias para a gente começar a ver algum efeito, 30 dias, e aí tem que ter paciência. Aí eu queria dizer o seguinte: como é que a gente pode olhar a estética sem ser por uma busca de aceitação externa, mas para se tornar um equilíbrio interno? Seria por esse caminho a solução? Ou seja, a gente olhar a visão da estética não como eu quero que as pessoas me aceitem, eu quero melhorar algo para o outro, mas sim na busca da saúde interna, né? A gente mostra por fora como a gente está por dentro,
né? Então, se o meu corpo não está equilibrado por dentro, se eu não estou bem, minhas células não estão bem nutridas, se eu não estou com, por exemplo, o intestino funcionando legal, isso tudo vai aparecer na nossa pele, na nossa aparência. Ninguém gosta de ser olhado e alguém fazer uma careta para você porque você não está muito legal, né? Todo mundo gosta de ser bem visto. Até mesmo a gente gosta de se olhar no espelho e falar, hoje eu tô bem, hoje eu tô bem, não vou nem precisar passar muita maquiagem, ou então eu já não passo maquiagem mesmo, mas hoje tá melhor do que antes, né? A gente gosta de se sentir assim, gosta de olhar no espelho, ver uma pessoa bonita, uma pessoa bem apresentável, né? E isso tudo vem de dentro para fora. Se a gente não cuidar da parte interna, a parte externa não vai responder. Mas aí é curiosidade. As pessoas chegam lá assim, falam para você, eu quero, não sei, você faz preenchimento? Faço. Aí as pessoas falam assim, por que eu estou falando? Porque outro dia eu esbarrei com uma pessoa na rua, não é brincadeira, a sensação que eu tinha é que ela estava dando um beijo numa flor. Eu não sei se tinha acabado de fazer, porque estava bem inchado, né? Ou se era aquilo mesmo. Como você, como profissional, exerce naquele momento alguma influência? Você consegue exercer alguma influência para dizer assim, olha, isso que você está pedindo vai tirar os seus traços. Porque às vezes a gente vê umas coisas que só Jesus, né? Tu fala assim, nossa, a pessoa nasceu, isso não tem nada a ver com aquela pessoa, Sim. né? Como é que é isso? Como é que é essa relação? Você escuta bastante a pessoa? Como é que é essa tua relação dentro do consultório com essa tua cliente? Não com uma cliente que você já conhece. Tipo, a gente já se conhece, você já sabe. Às vezes eu peço doideira, ela diz que de jeito nenhum vai fazer. Né? Vive me sacaneando, dizendo que ela não é milagreira ali, entendeu? Mas, quando uma pessoa nova chega para você, você ainda não conhece o organismo, você não sabe como vai ser as respostas. Como é que é isso? A primeira consulta sempre é a mais demorada, porque eu busco conhecer assim a fundo aquela pessoa, né? Entender as dores, entender o problema dela. E eu também mostro para ela a minha maneira de trabalhar, né? Quais são os meus princípios, os meus propósitos com aquele tratamento que eu estou propondo a ela. Então eu busco entender a minha paciente, mas também gosto quando elas conseguem me entender. E aí, muitas vezes, as pessoas que buscam uma coisa que não tem nada a ver comigo, elas vão procurar outra profissional, infelizmente. Mas eu acho legal, porque pelo menos você está se respeitando, né? E também respeitando a outra pessoa, o profissional ali no caso. E eu acho que é uma área que a gente precisa ter, eu acho que muito disso que você está falando, porque, assim, às vezes a pessoa pode te procurar no momento de depressão, Sim. ou no momento que está ali, né, se sentindo mal por causa de algum relacionamento que foi desfeito. E, no final das contas, ela está tentando mudar um exterior, que é o que você falou. Precisa primeiro olhar como você está por dentro, né? Como é que você está. Né? Então, eu acho que é de muita responsabilidade, porque o que às vezes eu vejo, Patrícia, são pessoas muito irresponsáveis abrindo portas e falando de estética. Sim. E aí a gente fala, mas fulano pode fazer isso, Beltrano pode fazer, formado nisso pode fazer. Gente, eu não tenho domínio sobre isso, mas com certeza é estudo contínuo, né? Você não para de estudar. Nunca mais. Desde que eu me formei há 20 e tantos anos atrás, eu nunca mais parei de estudar. Lógico que com foco, né? Primeiro eu estudava sobre terapia intensiva, que meu foco era esse, cardiologia, e agora que eu mudei um pouco mais o meu foco e estou estudando cada vez mais sobre as práticas integrativas, sobre estética avançada e como que a gente pode associar tudo junto. Bom, vamos falar de uma palavrinha que a gente, né, tem muita gente, eu sei, que fala bem e fala mal. Ozonioterapia. Sim. O que é e como a gente pode entender a partir da sua fala? A ozonioterapia é o futuro da saúde, com certeza. Basta as pessoas quererem estudar um pouquinho mais sobre ela. Apesar de aqui no Brasil ter pouca prática sobre a ozonioterapia, ela vem crescendo, graças a Deus. A gente estudando cada vez mais, trazendo as bases científicas do que a gente aplica, né? No exterior, ela já é usada desde a Segunda Guerra Mundial. A ozonioterapia ela vem da Alemanha. Lá na Segunda Guerra Mundial,
quando os soldados machucados na Segunda Guerra usavam óleos ozonizados para a cura das suas feridas. Caramba! Então, assim, é bem antigo. Só que para é muito a sensação que ontem, foi ontem. Nada, tipo assim. nada. Ozonoterapia desde a Segunda Guerra. Meu Deus. E agora no Brasil, né, que tem a Lei 14.648 de 2023, que o governo brasileiro estabeleceu como uma das práticas integrativas de saúde, né? Ainda tem muita polêmica sobre isso, porque a nossa prática médica, né, a prática de saúde no Brasil, na verdade, é uma prática muito alopata. Ela busca o remédio, a intervenção, né? Uhum. E aí agora a gente vem com as práticas de prevenção e da atenção básica mesmo, né? Da gente, antes de ficar doente, da gente buscar a raiz de algum problema antes de uma doença mais grave estar estabelecida. E aí surgem as práticas integrativas e, graças a Deus, a ozonioterapia, que é o meu xodó, é o que eu mais estudo, é o que eu venho buscando cada vez mais estar me aprimorando. Ah, legal. E me fala, você falou da lei, então, assim, as bases que sustentam, é uma base científica. Sim. Que sustenta a ozonoterapia. Sim. Nós trabalhamos com tratados, né? Na verdade, a gente trabalha com tratados internacionais, seguindo protocolos que são validados internacionalmente, né? E buscando cada vez mais estudos sobre a técnica, como ela tem sido utilizada, né? Hoje em dia tem vários e vários cursos, vários professores publicando artigos maravilhosos sobre a ozonoterapia. Basta a gente acessar as bases de dados, né, confiáveis, as bases científicas de dados confiáveis, lógico, né, para a gente poder entender um pouquinho mais. Dentro dessa experiência, você tem algumas que você pode dizer assim, olha, Lani, eu vi resultados reais, que você poderia, sem falar paciente, mas pelo menos falando só sobre a dor, o problema e o resultado? Eu vejo muito. Trato pacientes com dor, faço tratamento de ozonioterapia para dor, paciente com fibromialgia. A gente vai direto com a aplicação da ozonioterapia ali no local da dor. A pessoa chega com uma dor num grau 10, sai de lá com uma dor num grau 4. Isso é excelente para uma única sessão. Isso é excelente, né? Sem contar a desintoxicação do corpo, quando a gente faz uma aplicação sistêmica, né? O ganho de energia que a pessoa tem, ali na hora a gente vê a melhora da oxigenação, né, do corpo. A cura de feridas é extraordinário. Cada vez mais eu vejo os pacientes, chega num dia tá de um jeito, na outra semana já está de outra forma, assim, evoluindo para a cura, né, para a melhora. Aí a gente está falando num conceito de ozonoterapia para tudo, né? Para cuidar da saúde. E para a estética? Ela é aplicada? Demais. E os demais. resultados? E é seguro, porque quem é alérgico ao oxigênio? Ninguém. Ninguém. Senão já morreu, né? Senão não ia conseguir viver. Então, assim, o processo inflamatório que o ozônio causa no nosso corpo é um processo inflamatório seguro. Lógico que você tem que procurar um profissional que saiba realmente aplicar, fazer. Porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A mesma coisa acontece com o ozônio. A diferença entre uma aplicação tóxica e uma aplicação que vai ser efetiva, que vai ser curativa, é a dose. Então, assim, o ozônio é maravilhoso para tratamento de acne, maravilhoso, maravilhoso. Melhor produto ozônio para acne, maravilhoso. Aí me deu agora uma curiosidade. Quais são as formas de aplicação da ozonoterapia? A gente tem várias formas. A gente tem local, que a gente vai pontualmente com a seringa e agulha. Ou seja, você está com uma ferida, você vai lá no local, aplica. Isso. Posso fazer uma água ozonizada e tomar. É porque você deu o exemplo da acne, mas vai contando todos os locais. Então, tem a água ozonizada que a gente vai lá, pega o aparelho, ozoniza a água e pode tomar. Me deu vontade de beber água, gente. Tem os óleos ozonizados, né? São os óleos que vão passando por um processo que, principalmente óleo de girassol, ele vai passando por um processo de ozonização e aí a gente consegue
potencialização dos benefícios do óleo de girassol atrelado ao ozônio, aplicação que a gente pode ozonizar soro, ozoniza o soro e aplica endovenoso, né? E aplicação, a gente pode fazer sistêmico insuflação retal, né? Insuflação retal, através de uma sonda minúscula que ninguém vê. Por que esse olho assim minúsculo? Porque só de falar retal, tu já fica nervoso. Porque as pessoas têm um certo preconceito com a aplicação retal. Mas é a forma mais segura e mais eficaz da gente ter os benefícios do ozônio, é a aplicação sistêmica através da insuflação retal. E é super seguro, super seguro. Eu digo isso para vocês de carteirinha de mulher ozonizada. Essas coisas que você está nos falando, você já experimentou em si? Já, lógico. Para você poder saber. Até porque todo tratamento que eu vou colocar nos meus pacientes em prática, antes eu faço em mim. Então, eu já fiz muita coisa em mim para depois fazer nos meus pacientes. Que é para você poder até ter como, né, assim, ter capacidade de falar, não, isso aqui é dessa forma, reage assim, assado, apesar da mudança, da diferença do corpo de cada um, mas você tem a vivência sobre aquilo. Sim, aí eu posso falar, agora vai arder um pouquinho, vai doer um pouquinho, calma que vai ficar vermelho agora, mas daqui a pouco já vai passar, porque eu sei, porque já aconteceu comigo. Você falou uma coisa que é bem importante, a questão entre a cura e o veneno ali, a gente está a dose, né, do remédio, né, mais ou menos isso. Mas existe alguma contraindicação de usar a ozonioterapia em alguma coisa que ainda não se tem estudos o suficiente, ou que já foi feito que o paciente que você foi usar teve desmaio, teve isso, teve aquilo, alguma coisa nesse sentido? Bom, que eu me recorde assim, não. A gente tem algumas restrições. Por exemplo, pacientes que têm deficiência de algum tipo de enzima, como a enzima G6PD, é um paciente que não vai responder bem à terapia. Entendi. Pessoas que têm o ferro baixo, ferritina baixo, são pessoas que a gente precisa primeiro melhorar esses parâmetros para depois a gente conseguir avançar com a ozonioterapia e ter um resultado eficaz. Eu lembrei aqui, né, que eu falei que como é um assunto, gente, que precisa ter, né, um conhecimento mais profundo, eu saí fazendo algumas pesquisinhas aqui. TPM, isso ajuda a ozonioterapia, a ansiedade, nesse tipo de coisa? Sim, com certeza. Como eu te falei sobre a insuflação retal, né, do ozônio, quando a gente trabalha essa forma sistêmica, a gente consegue regular aquele intestino. O nosso intestino é o maior produtor de serotonina que a gente tem no nosso corpo. Eu não sei se você já ouviu falar do eixo intestino-cérebro. Já, mas eu não entendo direito, não, porque é uma coisa que eu acho que é o que você falou, a gente tem muitas resistências na vida. Sim, então, o nosso intestino é o maior produtor de serotonina. E a serotonina é o hormônio da felicidade, o hormônio da satisfação, bom, né? É o hormônio que nos coloca para frente, né? Quando a gente cuida desse intestino, através não só da ozonioterapia, mas também de outras técnicas, a gente consegue melhorar esse tipo de problema. TPM, ansiedade, estresse, depressão, por conta mesmo disso. A gente dá um ambiente melhor para aquele intestino responder, e aí ele vai produzir o que ele precisa produzir e a gente vai ficar melhor. Mas aí esse é aquele mais pela base retal. Isso. Ainda tem que fazer um tratamento mental ainda para aceitar isso. Mas meu Deus. O dia que você fizer a primeira vez, você vai falar, realmente não é nada daquilo que eu pensava. Eu acho que eu vou demorar um pouco a pensar nisso. Porque o que você fala é muito... A gente... Na verdade, né, Patrícia, como você é enfermeira vivenciando isso, a gente tem muita resistência sobre falar de fezes. Sim. A gente até hoje na vida, né? Eu acho que assim, a gente cria nossos filhos parecendo que a gente... E como psicanalista, a gente tem hoje visto em adultos situações geradas pela forma que a mãe, os pais, fizeram um momento dali que a criança está pondo algo para fora. Então, se criou, de repente, alguma situação que gera trauma em adulto, que a gente vai descobrir que está lá. Então, assim, a gente tem muita dificuldade no entendimento do que é as fezes, da questão retal, da questão de você falar assim, hoje eu não estou me sentindo bem, porque até brinco, né? Todas as vezes que eu vou pregar ou eu venho para cá, eu fico mais sensível no meu intestino.
Porque, primeiro, que é uma responsabilidade. A gente está trazendo pessoas e a gente busca trazer pessoas que têm algo a dizer verdadeiramente. Né? Não é nenhuma pessoa aqui embaixo você falar, essa profissional não é ruim. Você pode não gostar da cara da Patrícia, mas não da competência que ela tem, pela história de trabalho. Né? A gente conversou antes, outros encontros com outros profissionais que as pessoas podem falar, não gosto dessa pessoa, mas eu reconheço o trabalho que ela faz. Então, a gente tem uma responsabilidade. E isso causa um nervoso, né? Uma indisposição. De repente, você come uma batata frita que é normal, mas naquele dia, porque você já está neste contexto emocional, tudo influencia. E Sim. por isso que é interessante quando você fala dessa questão integrativa, porque a gente é um núcleo só. Sim. Né? Então, é importante a gente falar mais, sabe? Abrir espaços. Eu tenho certeza que muita gente, como eu vi aqui, a minha equipe, dando aquele risadinho de canto de boca. Por quê? Porque né? Eu conheço meu marido, vai falar, nunca na minha vida. Entendeu? Então, assim, você vai ter pessoas que podem até falar, não, eu não quero nem achar que eu posso ficar curado de alguma coisa, porque não é dessa forma. Sim. E como é que tu quebra essas resistências, Patrícia? Como tu quebra essas resistências? Primeiro contando a minha própria história, né? Contando e trazendo casos de outros pacientes que a gente teve uma boa resposta com o tratamento, né? É lógico que aos poucos a pessoa vai me conhecendo, o paciente vai me conhecendo e aí a gente vai ganhando confiança e aí a gente vai conseguindo introduzir outras técnicas, né? E isso tudo vai ao longo do tempo. A parceria que a gente acaba fechando o paciente profissional, né? A gente vai criando, né, ao longo da vida, alguns nomes, a gente vai aprendendo. Aí eu estava lendo, a gente pode estar chamando a estética que você faz por trabalhar com a visão da medicina integrativa, saúde integrativa, ozonoterapia, como estética terapêutica? É possível, não é? Ou é mais um nome inventado para as pessoas poderem ganhar formas financeiras diferentes? Porque às vezes o processo é o mesmo, eles estão só dando, né, titularizando e batizando com nomes bonitos. Esse nome eu nunca ouvi. Eu já ouvi falar sobre a estética integrativa. Estética integrativa e terapêutica. Que é o que eu busco fazer. Agora está muito em alta a estética regenerativa, né? A ozonoterapia também entra nessa parte da regeneração, da estética regenerativa. E o que seria de diferente, essa estética regenerativa? É tudo isso que a gente já conversou. Tudo isso. A gente buscar dar condições para o nosso corpo reagir àquele tratamento que a gente quer, mas de uma forma menos agressiva do que seria com um tratamento convencional. Quando a gente está falando dessa visão de tratamento convencional para esse tratamento, a gente está falando de uma mudança de, olha, Lani, se você fizesse um tratamento estético tradicional, você levaria 10 sessões. Esse você pode não sei se é possível a gente falar isso, né? Não de uma maneira taxativa, tá, gente? Mas só para a gente poder entender o que está falando de diferente. numa sessão de uma estética tradicional, você vai ter 10 aplicações de alguma coisa. Já fazendo a integrativa, né, essa visão que você está trazendo para a gente está falando de repente, 3, 4, 5. Poderia se pensar, para quem é cada vez mais leigo sobre o assunto, que começa a ser despertado agora, essa diferença, tipo, quase a metade do tempo? A gente pode sim pensar nisso. E como eu falei, não existe milagre, né? Você não é Deus. Não, nunca nem pensei nessa possibilidade. A gente tem que fazer a nossa parte, mas também a pessoa fazer a parte dela, né? Então, para que a gente consiga um tratamento com menos sessões, com menos agressividade, com menos processo inflamatório, com menos dor, né? A gente precisa que a pessoa também faça a parte dela, né? E sim, realmente, às vezes, uma técnica de saúde integrativa pode demorar menos do que uma técnica convencional. Dentro de uma sessão, como é que se compõe esse trabalho de ozonoterapia, né? Na tua sessão? É um aparelho? Como? É um ar que tu entra lá? Como é que é isso? É uma cabine? Como é que acontece? Como é que seria a dinâmica desse tratamento? Então, no meu consultório eu tenho um cilindro de oxigênio medicinal que é conectado num aparelho e aí eu ligo esse aparelho. Nesse aparelho eu vou colocando os parâmetros que eu quero para fazer aquele tratamento no paciente. E aí eu abro o meu cilindro, o ar passa por dentro desse aparelho, o oxigênio, né?
recebe uma descarga elétrica e aí, por uma saída que eu conecto à seringa, sai o ozônio. E aí, com essa seringa, a gente faz as coisas acontecer. Que tem que acontecer. Isso. Me conta mais uma coisa. Na sua opinião, pelos teus estudos, pelo que você já está estudando para o futuro, como você vê, em que tempo você imagina? Claro que, né, não pode se taxar aqui, mas em que tempo você imagina que isso possa ser algo acessível a mais pessoas, a ozonoterapia, dentro desse conceito, dentro do conceito da prevenção, da saúde? Isso vai ser acessível a partir do momento que as pessoas começarem a olhar para a saúde de uma maneira diferente, não só da parte de só procurar quando tiver com o problema, mas realmente procurar para não ter o problema. E aí, a partir disso, que as pessoas vão ter uma visão melhor das práticas integrativas, inclusive da ozonoterapia, da parte preventiva e de como a gente pode ganhar mais saúde, mais bem-estar com essas práticas, com essas técnicas, né? A gente tem que mudar a nossa mentalidade. A gente tem que pensar que eu não preciso ficar doente para buscar um tratamento. Eu posso buscar um tratamento para eu não ficar doente, né? Não é buscar só quando a gente tem a dor. Buscar antes da dor, né? É buscar exatamente evitar que chegue àquele ponto, né? Isso. E aí você me lembra um pouquinho sobre, para te questionar um pouquinho sobre a questão da busca da melhor estética. A gente via no passado, eu não sei se ainda é assim, aí você que vai nos falar, é que antigamente apareceu primeiro, pé de galinha corre para o consultório. Hoje a gente tem pessoas mais jovens dentro dos consultórios, né? A gente está olhando, e você, pela tua experiência, qual seria assim, um momento certo para começar a cuidar da pele, sabe? Evitar linhas de expressão no futuro, a gente indo para esse lado estético, né? Não da questão da saúde, mas da questão estética. Que momento que você acha que assim, olha, você que já tem 20, você que tem 15, você que tem 30, começa, que momento? Que antes era muito mais velho, né? Vários tratamentos que a gente aconselha a partir de uma certa idade. Como, por exemplo, o Botox a partir dos 25 anos para ser um Botox mais preventivo, né? Vamos fazer um bioestimulador a partir do momento que a gente começa a perder um pouco de colágeno. Mas se a gente se cuidar ao longo da vida, o resultado lá na frente é bem melhor e a gente pode precisar muito menos dos procedimentos estéticos. Então, se você é criança, por favor, a mãe aplicar um protetor solar na criança, porque o sol é um grande agressor. A gente mora num país que o sol é um país tropical, né? E que o sol está aqui o ano inteiro. Então, passa o protetor solar. As coisas simples do dia a dia já vão ajudar bastante. E uma coisa que você falou de simples do dia a dia, que é o lavar o rosto com a água natural, né? Sim. Fria. Sim. Eu lembro uma vez que alguém falou para o meu marido assim, você tem que lavar o rosto com água com gás gelada. Gente, a gente quase acabou com o estoque de água dentro do supermercado. E era sempre água cara, sabe? Tipo, sempre água cara, né? E aí um dia eu olhei e falei assim, eu não estou vendo resultado em nada, gente. Eu só estou vendo botar dinheiro lá para o supermercado. E aí, o que eu vi, né? Conversando com você, gente, ela acordar, lavar o rosto com água gelada, normal, água natural, da pia. À noite, antes de você começar o tratamento de limpeza, a partir dos cremes, a partir dos produtos lá, das águas micelares e tal, lavar com água normal. E aí você começar. Então, às vezes, a gente cria uma história tão grandiosa que evita, porque a gente não tem dinheiro para tudo isso, e deixa de fazer o basicão que vai ajudar a você nos ajudar a cuidar da pele. Mas é o básico que funciona mesmo. Não é fazer muito estripulinho, não. É fazer o básico. Quando a gente faz o básico bem feito, a gente consegue exatamente. Seguir. Oh, meu Deus, que coisa boa. Me fala, a gente bate-papo é bom, né, gente? Isso é gostoso, conhecer um pouquinho. Me conta um pouquinho, de uma maneira assim, curta, rápida, que jornada de autocuidado você, o protocolo, assim, olha, esse protocolo de autocuidado aqui é basicão, mas vale muito a pena, vale a pena você fazer, vai te ajudar, como é que é?
Como é que poderia pensar De nisso? autocuidado basicão. Alimentação, descasque mais, desembale menos. Né? Então, uma alimentação mais natural, comer mais frutas, legumes, verduras, né? As carnes de boa procedência. Beber água o suficiente. Quando eu digo beber água suficiente, não é... Ai, todo mundo tem que tomar 2 litros de água. Isso, gente, tem gente que fala, você tem que tomar 12. Gente, eu não vou sair, eu não conseguiria estar fazendo a entrevista. Porque eu teria que estar indo ao toalete de 5 em 5 minutos. Mas cada corpo tem uma necessidade. A minha necessidade é diferente da sua. Então, a gente tem que descobrir qual é a sua necessidade. Aí, você tem que ir lá na nossa consulta, às tá? vezes vira lá não, mas às vezes vira um padrão, né? Você tem que tomar Sim. 2 litros de água, né? Carrega 2 litros. Não, a gente tem que beber água o suficiente. O suficiente para o meu corpo, o suficiente que é para o seu corpo. É diferente, né? Porque eu já E li aí- também que, dependendo da quantidade, desculpa só te interromper, de água que você ingere há muito, você sobrecarrega teus rins também. Sim. Né? Então, é por isso que precisa passar por alguém, um profissional competente para nos ajudar, né? Sim. E uma Falando outra, sobre água, tá, uma gente? outra orientação básica, o básico que funciona é a gente fazer exercício físico. Ah, mas eu não tenho tempo de fazer exercício físico. 10 minutos você não tem? Hoje em dia a gente tem a internet aí bombando com exercícios rápidos, com treinos rápidos, né? No YouTube, em várias plataformas aí de rede social que mostram para a gente treinos rápidos e que vão te ajudar, vão funcionar, né? E fazer uma programação também para a gente poder fazer isso. Eu sei que é difícil. Eu sou uma enfermeira, eu trabalho, eu tenho meu empreendimento, eu sou plantonista, ainda trabalho no hospital. Eu sei que é difícil, para mim também é difícil, mas não é impossível. A gente tem que se programar e a gente tem que se impulsionar para frente, porque se a gente não se impulsionar, a gente não for, não meter as caras, como eu falo, a gente não vai conseguir. Então, é o básico bem feito, Lani. Uma alimentação mais saudável e mais Gostei, natural. descasca mais, desembala menos. Isso, descascar mais e desembalar menos. Até minhas amigas nutricionistas sempre falam isso. Fazer exercício físico, a gente poder beber água o suficiente para o nosso metabolismo, para o nosso corpo, ter contato com a natureza. Deixa eu Isso só é fazer uma pergunta fundamental. que você já escutou essas perguntas várias vezes, porque eu já presenciei. Beber água pode ser trocar com um suquinho? Não. Você pode trocar a água por água com gás, uma água saborizada. Você pode colocar uma hortelã, uma maçã, um abacaxi, um morango. Você pode tomar um chá, desde que seja sem açúcar. Isso são as dicas que as minhas amigas nutricionistas dão, né? Para a gente poder beber a água que a gente necessita. Porque a gente conhece pessoas que dizem, não, basta botar aí um suco concentrado com açúcar que eu estou bebendo água. Não, mas aí você também está bebendo pegando outras coisas, que é o açúcar, que são os nutrientes daquela É a concentração de suco que daquela industrializado. fruta. Às vezes um suco industrializado não é um suco natural, que ainda é pior, né? E você tem outros componentes ali que não vai fazer bem. Então, água é água. E Paramos nessa parte da jornada. Então, alimentação, água, exercício físico, exercício físico, ter contato com a natureza, ter contato. cuidar da nossa saúde mental e espiritual, né? A gente já viu, tem vários estudos falando a respeito da gente praticar a gratidão, da gente fazer uma... esqueci agora. Fazer a nossa... Meditação, exatamente. Buscar cuidar da nossa saúde espiritual. Tudo isso, porque como você já falou, né, Lani? A gente é um todo interligado. Se uma parte não está bem, o restante também não vai responder bem. A gente vai ter os efeitos disso. Gente, a gente está indo para o fim, mas antes quero saber dela, né, para contar para a gente. Como a gente te encontra, Patrícia? Eu estou nas redes sociais, no Instagram, Pode dizer aí. doutora_Pativani. Vani, tá, gente? Vani. É com W, mas se fala Vani. E vocês me encontram lá no consultório, na rua Engenheiro Rosaldo Zambrano, 151, SPA. Ótimo. Depois, se você tiver o WhatsApp de marcação de consulta, a gente deixa aqui embaixo. Você sabe bom. de cabeça? 99602-2129. Então, você pode repetir?
99-602-2129. Gente, quer conhecer um pouquinho mais da Patrícia? Eu a conheço como enfermeira. No primeiro momento, a gente se apresentou desta forma, eu tive uma necessidade, meu marido fez uma cirurgia e ela foi prontamente, né, ajudou na recuperação, nos ensinou a lidar com a situação. Tenho um carinho muito grande por ela, porque exatamente isso, né, ela conhece o organismo, ela conhece o corpo, ela vem de estudos onde ela sabe que aquilo ali não eram remédios apenas de aplicação, quais eram os efeitos. Então, assim, eu confio muito no trabalho dela. Além de confiar, quando ela começou com a parte da estética, que ela começou a fazer esse trabalho, ela tinha total humildade para dizer, sobre isso eu estou estudando, eu estou aprendendo, e ela foi dando cada vez mais segurança para a gente, né? Então, assim, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Amei muito o bate-papo. Obrigada. Espero que vocês, se quiserem tirar a dúvida, pode mandar perguntas, eu tenho certeza que ela vai ter um prazer. Se quiser conhecer o trabalho dela, além disso, eu sei que ela tem um trabalho muito justo, né? Então, que é o que vale, porque muita gente, às vezes, acha que o valor justo não tem nenhum valor, que tem que cobrar valores astronômicos para achar que é alguém, e não é assim, né? Então, eu conheço essa tua parte, esse teu lado, vale muito a pena. Te agradecer, pedir a Deus que continue te dando essa responsabilidade sobre a vida do outro. Obrigada. Né? Porque você tem muita responsabilidade naquilo que você faz. E é isso, gente. Acompanhe as redes sociais dela. Não deixam de acompanhar a Alane Menezes e Ilha Notícias, óbvio, né? Porque a gente aqui tem ainda muito bate-papo interessante para você. E agradecer e dizer, acabou, Patrícia, deixa seu recado, deixa sua mensagem, convida mais uma vez. Muito obrigada, Alane, pelo convite, todo o pessoal aqui do Ilha Notícias. Se quiserem conversar um pouquinho mais sobre saúde integrativa, é só me procurar nas redes sociais, doutora Pativani, no Instagram. Pode me ligar, me mandar mensagem. Eu vou sempre responder todo mundo com muito carinho. Convidar todas as mulheres, não só as mulheres, mas as famílias que venham conhecer um pouco mais sobre a saúde integrativa, sobre a ozonioterapia e como que ela pode beneficiar a todos da família, não só as mulheres, mas a todos, porque é uma terapia acessível, uma terapia segura e que só traz benefícios. É maravilhoso. Com certeza todo mundo vai gostar. E o dia que a gente tiver a ilha ozonizada, meu sonho vai ser realizado. Ô, gente, imagina, ilha ozonizada. Vai ser hashtag ilha ozonizada. Talvez a gente comece uma campanha. Mas, gente, mais uma vez, obrigada por vocês nos acompanharem, né? Acompanhe a Patrícia também. E isso, gente, aqui é um espaço de conhecimento, de comunicação, de empreendedorismo, sabe? Porque, além disso tudo, ela é uma esposa, ela trabalha, é empreendedora, está aí, sabe, desbravando o caminho. E eu tenho certeza que você, que tem um desejo aí no seu coração, pode pensar, é possível para você também, foi possível para mim, é possível para ela, e é possível para todos nós. Desde que a gente entenda exatamente, né, que algumas coisas a gente vai ter que abrir mão. Por quê? Porque principalmente quando a gente trata com o outro, é muito sério, é com muita seriedade, a gente precisa ter um trato muito grande e conhecimento profundo. Então, obrigada mais uma vez. Beijo para vocês. Tchau, tchau, Patrícia. Tchau, mais obrigada. uma vez, obrigada.